O Congresso, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, está sentindo a pressão da onda de memes que aponta o legislativo como inimigo do povo e defensor dos interesses da elite. Aliás, mais do que meme, uma realidade, né? Já abriram até canais de comunicação com o governo e a gente vai contar para você toda essa repercussão agora no Plantão no Meteoro. Não teve jeito, né? Inundou a internet realmente com memes, com vídeos com inteligência artificial e o Centrão sentiu. É isso mesmo. Sofia Labanca tá aqui na tela para contar pra gente essa história. O arroba da Sofia tá ali, ó, arroba lente vermelha para você seguir a Sofia nas redes sociais. E o meu arroba aqui, ó, arroba lu.junior também, se você quiser me seguir. Vamos lá, Sofia, porque eu vou contar pra você que eu acho um ponto positivo, porque até hoje estava sendo difícil a esquerda conseguir se mobilizar por algo. Aconteceu. Aconteceu e aconteceu bem, né. Eu acho que a última vez que a gente tinha visto alguma mobilização mais forte aí da esquerda foi quando surgiu a pauta da escala 6 por 1. Uhum. E eu acho que, olha, dessa vez eu acho que tá sendo, pelo menos nas redes, tá sendo até mais forte do que naquela época. Mas enfim, é, foi muitos memes, vídeo de IA, hashtag, etcétera, sendo levantada nas redes. A gente já falou, mostrou vários desses memes num corte que eu e a Ana fizemos aqui na quarta-feira, e eu vou dizer pra você que furou a bolha, sabe, furou a bolha esses memes. Num primeiro momento eu vi muita gente dizendo: "Ah, não, mas isso é só a bolha da esquerda", não. Aparentemente, realmente furou a bolha, a gente pode ir até lá pra Globo News, que eles falam sobre um pouco sobre mostram alguns dados sobre isso. O Instituto de Pesquisa e Inteligência Nexus monitorou os termos mais usados nas redes sociais sobre o cenário econômico desde a semana passada até hoje. Eles fizeram um levantamento específico aqui para o mais, vamos dar uma olhadinha no telão. Isso mostra bem a temperatura do debate político, tá? Com mais de 500 mil menções, o termo mais usado foi Congresso da Mamata, que tem sido aplicado para criticar a decisão do Congresso em aumentar o número de deputados. Depois apareceu Congresso Inimigo do Povo, com pouco mais de 400 mil posts. A frase diz respeito ao que os militantes chamam de falsa preocupação do Congresso com a responsabilidade fiscal e tem servido também para acusar os parlamentares de defender os interesses da elite. Hugo Mota, traidor, aparece em seguida, com 238 mil menções. Aqui em verdezinho você enxerga. A crítica se refere a Hugo Mota ter pautado a derrubada do decreto do IOF, né? A tag Agora é a Vez do Povo teve 184 mil menções e Ricos Paguem a Conta teve 83 mil menções. No gráfico, a gente vê a evolução das tags diariamente. A tag Congresso Inimigo do Povo teve um pico no dia 25, mas se manteve constante durante toda a semana. Vocês conseguem ver aí, ela é em laranjinha, tá vendo? A tag Congresso da Mamata ganhou volume a partir de domingo. Depois, a Agora é a Vez do Povo ganhou força de ontem para hoje. Pois é, então você vê que sentiram, sentiram. Sentiram. Forte. E daí, Lúcio, o que que acontece? Sentiram bastante, a tal ponto que o Arthur Lira, né, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, e que é o relator do projeto do IR para menos de 5, de tirar o IR para menos de 5.000 pessoas que ganham menos de R$ 5.000 por mês, é relatado pelo Arthur Lira, sentiu a necessidade de ligar para o Haddad, tentar negociar ali algum jeito de gente, façam isso parar. Vamos lá de volta para Globo News, agora com a Daniela Lima. O que a oposição percebeu foi que o governo, certo ou errado, encaixou uma narrativa ao falar em justiça tributária. Isso você já tinha visto ontem no Conexão.
A mensagem furou a bolha da esquerda. Os dois lados estão monitorando. Então, a oposição pensou, Hugo Mota e Davi Alcolumbre têm mais 1 ano e meio de mandato. Eu não vou fritar esse 1 ano e meio de mandato dos presidentes da Câmara e do Senado num embate sem trégua, sem qualquer tipo de tranquilidade com um presidente da República. Não vale a pena a essa altura do campeonato. Lá na frente, eu recalculo. Eu conversei com aliados de Arthur Lira, ele passou 1 hora no telefone com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad está na Argentina e Arthur Lira está em Portugal, participando do Fórum do ministro Gilmar Mendes. Eles discutiram, debateram por mais de 1 hora, em bom tom, em tranquilidade. Primeira mensagem do Lira. A necessidade de destacar Vocês isso. precisam dar um passo atrás também. Não dá para ficar nessa pancadaria, não dá para entrar nesse jogo de estica e puxa só de rede social, vai desgastar pessoas que têm sido leais até aqui. Teve um problema no IOF, que talvez tenha sido a não comunicação ao Palácio do Planalto de como a coisa aconteceria. Mas essa questão precisa ser superada, isso precisa ser uma página a ser virada, porque ela já foi lida e ela deve ser deixada para trás. Aí a gente tem que pensar, né, que a gente tá vendo a Globo, né, e que a Globo, ela obviamente tem um lado nessa disputa. Uhum. Primeiro, colocar, assim, o tom ali no começo já, independente se tá certo ou errado, tá certo. Não tem independente se tá certo ou errado, tá certo. Toda a questão ali também de como coloca... não, porque aliados que pode afastar até quem já é aliado. Mas, gente, o Centrão tá aliado do governo Lula desde quando? O que a gente mais vê é partidos que, em teoria, são base do governo, votando contra o governo. Exatamente. PP, União Brasil, etc. Então, não sei da onde que eles estão vendo, não, vai afastar aliados. Se alguém está sendo afastado é porque não é aliado. Vamos deixar bem claro isso. Porque esses caras só votaram junto com o governo quando receberam algum afago. Não é um alinhamento ideológico, político, não. É um alinhamento por interesse de vez em quando. E o pior, o que a gente tá vendo é receberem afago e mesmo assim não votar junto. Pois é. Sabe? E a situação ainda é pior. Porque o votar junto quando recebe afago, isso é o tradicional, vamos e convenhamos. Toda a história do mensalão, por exemplo, surgiu assim. Né? E isso aconteceu não é só durante governo de esquerda, não. Isso foi assim com o governo de direita também. O Bolsonaro literalmente entregou a chave do cofre para o Centrão com as emendas as emendas secretas, né? Mas, enfim, o ponto sentiu a necessidade de ir lá Engraçado o Lira ser esse porta-voz até hoje, né? Pois é. É quase como se o Hugo Mota fosse uma pessoa, fosse um presidente meio inexpressivo, quase como se ele não tivesse toda essa relevância que ele acredita que tem. AK Post. Né? Mas, enfim, e é bom lembrar que é importantíssimo que o Lira sinta essa necessidade de conversar com o governo, porque, como eu disse, ele é o relator do projeto para isenção de IR até R$5.000. E a gente está vendo aí o Haddad dizendo por aí, olha, a gente está num bom caminho nas negociações com o Lira. Então, se existe um bom momento para ficar pressionando, é agora. Só tem uma coisa que a gente tem que pensar. E aí, Lúcio, eu vou falar vou trazer aqui... Vou ter que falar do meu próprio histórico. Eu já fui parte de liderança dentro do movimento estudantil. Eu vou contar para você o que acontece nessas horas. O que acontece é que você tem alguns partidos que estão mais ligados a esses movimentos. Então, no caso do movimento estudantil, é muito PCdoB, ligado à UNE e tal. Mas que vão lá, mandam uma sinalização para sua base. Tá bom, gente, conseguimos o que a gente queria, agora pode parar. Eu vi muito isso acontecer em movimento estudantil. E eu não duvido que isso aconteça agora. E eu vou dizer,
independente de qual seja a sinalização do governo, quem não está ligado a partido, quem não está ligado ao governo, continua. Continua. Eles estão sentindo pressão, vão começar a se debater e começar, inclusive, a fazer ameaçinha, como foi ali o Lira, pelo menos pela fala da Daniela Lima, rolou uma ameaçinha ali. Ai, não, a gente vai ceder, mas vocês têm que ceder também, né? Vocês vão perder aliados, não sei o quê. Vai começar com essas ameaçinhas. É bem a cara do governo Lula, que é um governo de conciliação, chegar, ok, pressionamos o suficiente, agora a gente concilia e pega aqui, pega alguma migalha aqui e a gente encerra isso. Não pode acontecer isso. Continua. Para continuar pressionando, porque eles estão sentindo quanto mais a gente pressionar, mais longe a gente consegue ir. Não é só questão de IOF, não, vamos para cima da 6x1, vamos para cima da isenção do IR. Tem outras pautas aí e a gente tá vendo o caminho. Até porque, né, Sofia, como você falou, tem várias pautas pelo caminho e tem uma eleição no ano que vem, né? E não me surpreenderia o Gumota e a Columbre não apoiarem muita coisa do que o governo propor até o ano que vem, porque o ano que vem é um ano de eleição, então é normal que o governo, qualquer governo que esteja no poder, passe a ser até mais ativo em relação a algumas pautas que podem gerar mais popularidade. Agora, com esse Congresso, com esse Senado, eu não tenho nenhuma confiança de que as coisas vão acelerar. E a gente viu, né, que por um momento, inclusive, até o Gumota já foi para cima com pauta de anistia, já foi para cima com derrubar outras coisas, com colocar outras pautas bombas no meio do caminho. Então esse Congresso não é confiável. Esse Congresso não é confiável. Então, independente do que o governo Lula conquistar com esse embate, eu acredito, igual a Sofia, que a militância tem que continuar pressionando. Tem que continuar pressionando, porque essa galera eles têm que sentir que aqueles malucos, que foram até chamados de malucos pelo próprio Bolsonaro, que floparam lá na manifestação do Bolsonaro, do outro lado tem muita gente boa, muita gente de fato militante que está ao lado do governo e principalmente ao lado das pautas para o trabalhador, não só do governo, mas das pautas para o trabalhador. Porque se o governo Lula também começar a esquecer de umas pautas, tipo a 6x1, que é uma pauta não do PT, mas da Erika Hilton, né? A gente tem que mostrar que, como população, isso é importante para nós, né? Então, a gente não pode agora desmobilizar. Tem que se mobilizar mais ainda. Inclusive, estão montando aí já uma manifestação para o dia 10 de julho. Né? Já tem uma manifestação aí para o 10 de julho sendo combinada. Vamos ver se a gente consegue, né, um número expressivo aí, porque realmente é só desse jeito. É só desse jeito que o Centrão cede para alguma coisa. Porque o Centrão tem muito poder dos dois lados. Então, só eles vendo muita pressão acontecendo. Agora, Sofia, de fato, o que eu espero que tenha sido, essa questão do IOF, tenha sido, de fato, uma isca para coisas melhores. Né? Ou seja, talvez, a gente vai falar sobre isso em breve, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo um papel aí de mediação, talvez o IOF não saia como o governo queria, mas também não retorne como o Congresso queria. Talvez fique no meio do caminho. Agora, talvez isso tenha sido para buscar a isenção do IR de R$5.000. Talvez. Vamos ver se o governo realmente jogou essa isca e se o Congresso vai ceder nessa pauta. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E a sua, Sofia? Você acha que vai dar? Espero que sim. Espero que sim. Vai dar ou não? É aquilo. O governo Lula é conciliador. Ele vai dar um jeito de parar no meio do caminho. Porque foram muitas ameaças, né? Quando o governo falou em ir ao STF, foi Nicolas no projeto, na CPI. Na CPI do INSS, chamando... Anistia também, o pessoal chamando o ministro da Previdência para a comissão. Exatamente. Então, foram muitas tentativas de tentar punir o governo por isso.
Vamos ver como que vão ser os próximos capítulos dessa corda aí que está sendo puxada dos dois lados. Bom, antes da gente ir embora, eu quero fazer um convite. Olha só, a gente tem um novo Meteoro Repórter com o jornalista Pedro Zambarda, que você está acostumado aqui no nosso Meteoro. Ele vai entrevistar outro jornalista, o Guilherme Amado, autor de uma coluna de notícias no Platô BR e no novo canal Amado Mundo, na pauta polarização política e a necessidade do jornalismo chegar ao audiovisual, ao YouTube e onde o público realmente consome notícias. Muito legal esse Meteoro Repórter, Sofia. Opa, mutou. Eu achei que estava mutado e apertei para desmutar e acabei me mutando. Sim, o Pedro é um excelente entrevistador e então o Meteoro Repórter sempre tem uns papos muito legais, vale a pena acompanhar. Tá vindo cada convidado que o Pedro já confirmou, mas eu não posso contar Não ainda. vamos dar spoilers, só vamos dizer, aguardem. Sábado, né, Sofia? Sábado às 2 horas. Perfeito, tá aí feito convite. Um grande abraço. Até a próxima.